Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é um vídeo para te explicar como fazer o teste exato de Fisher no SPSS. Eu comentei já, coloquei nos comentários do vídeo sobre que quadrado, como faz esse teste exato de Fisher. Vocês vão ver que é muito parecido, é basicamente a mesma coisa, a mesma interpretação. Mas eu continuo recebendo perguntas desse tipo, então eu achei que valia a pena fazer um vídeo para deixar isso bem claro. E aí já fica o nome do vídeo, você já se encontra. Bom, então vamos lá. Antes de falar sobre o teste exato de Fisher, eu quero retomar um pouquinho o que é o Q quadrado, porque o teste exato de Fisher ele é usado numa condição que é quando um pressuposto do Q quadrado não é atendido. Então vamos lá. Primeira coisa é lembrar em que situação faz sentido usar um Q quadrado. Então é por isso também que eu sempre bato na seguinte tecla: você tem que saber os tipos de variáveis para você conseguir avaliar qual é o tipo de variável que você tem no seu estudo para conseguir, com base nisso, tomar a decisão do teste estatístico. O teste do Q quadrado ele é um teste de associação. A gente usa ele quando a gente tem duas variáveis que são do tipo categórico. Na verdade, aqui eu estou falando especificamente do teste Q quadrado de independência, tá? Que é o que a gente mais usa mesmo. Então, o que eu estou mostrando aqui no exemplo, que é essa relação entre duas variáveis categóricas, é o Q quadrado de independência. Então, a gente usa o Q quadrado quando a gente quer analisar a relação entre duas variáveis categóricas. Então, aqui, por exemplo, inclusive eu peguei o mesmo exemplo que eu usei no vídeo de Q quadrado lá no SPSS, uns anos atrás. O que eu estou vendo aqui, eu quero ver se existe relação entre ter ou não diabetes mellitus. Então, aqui eu tenho uma variável diabetes que é categórica, ou sim ou não. E eu tenho aqui uma faixa etária, então eu consigo ver aqui até 30 anos, de 30 a 50 anos e mais de 50 anos. Veja bem que aqui eu estou falando de idade. Dependendo da forma como esse dado foi coletado, a gente teria essa idade aqui sendo uma variável contínua, uma variável numérica. E aí eu podia fazer teste T, eu poderia fazer algumas análises que são específicas para variáveis contínuas. Agora, como aqui essa variável ela está categorizada, eu tenho categorias de idade, de faixa etária, então eu tenho uma variável categórica. E para analisar a associação, a relação entre duas variáveis categóricas, a gente usa o teste do Q quadrado. E o teste do Q quadrado, ele funciona na seguinte lógica, fazendo aqui uma explicação que é curta, breve, não é uma explicação ensinando você a calcular o teste do Q quadrado, porque ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas não é o foco desse. O que acontece é que esse teste do Q quadrado, ele verifica se existe uma relação de associação, de dependência entre essas duas variáveis. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, que a pergunta que ele está respondendo é se a diabetes mellitus depende da faixa etária. Então, ter diabetes depende da sua faixa etária? Existe uma associação entre essas duas categorias possíveis? Então, essa é a lógica. E aí, o que ele faz é comparar a frequência que foi observada para cada uma dessas categorias. Então, por exemplo, aqui, a gente sabe que 9 pessoas até 30 anos têm diabetes. 30 entre 30 e 50 anos têm diabetes. 27 com mais de 50 anos têm diabetes. Isso aqui são as frequências de pessoas em cada categoria que a gente observou. E ele pega essas frequências observadas e compara com frequências que seriam frequências esperadas. Esse cálculo aqui eu não fiz na mão, eu usei o SPSS, mas você poderia fazer. Então, ele estima qual que seria a frequência esperada para aquela categoria se não existisse associação, se não existisse relação entre você ter diabetes e a sua faixa etária. E aí, o que o teste do Q quadrado vai fazer é uma comparação dessas frequências. Por que eu quis retomar isso? Porque, como eu discuti lá no vídeo de Q quadrado, existe um pressuposto do Q quadrado. Q quadrado é um teste não paramétrico, ele tem pouquíssimos pressupostos, mas o pressuposto dele é que nenhuma frequência esperada esteja abaixo de 5. Então, nenhuma célula aqui de frequência esperada deve ter valores inferiores a 5. Nesse caso que eu coloquei aqui,
tudo ótimo, passou, certo? Mas em alguns casos, quando você tem uma amostra menor, pode acontecer de você ter uma frequência esperada inferior a 5. Esse critério, essa definição aqui de que nenhuma célula deve apresentar uma frequência esperada inferior a 5, ele foi criado pelo Fisher lá em 1925, então é uma coisa bem antiga e não é um consenso, mas na real nada na estatística é um consenso, né? E aí existe um outro pressuposto que é um pouco mais menos rígido, mas que vai na mesma linha, que é nenhuma célula deve apresentar frequência esperada inferior a 1 e no máximo 20% das células devem apresentar frequência esperada entre 1 e 5. Então isso aqui é um pouco menos rígido, mas veja que também, se você tiver um N muito pequeno, você não vai conseguir atender esse outro pressuposto. Então você não vai conseguir usar o teste do Q quadrado, certo? Então, se você tiver uma amostra muito pequena, o que você vai fazer? Se você romper esse pressuposto, o que você vai fazer? Você vai fazer o teste exato de Fisher. O teste exato de Fisher ele foi primeiramente desenvolvido para tabelas 2x2, mas e quando você quer calcular na mão, você só consegue fazer para tabelas 2x2, mas computacionalmente a gente consegue fazer para tabelas maiores e o SPSS permite que você faça. Então é isso que eu vou te mostrar. Então a gente vai ver hoje como fazer esse teste exato de Fisher e como interpretar e reportar os resultados. Vocês vão ver que é muito parecido com o Q quadrado, tá? O mais importante para você entender esse teste é entender exatamente que ele é o que a gente usa quando a gente rompe esse pressuposto do Q quadrado da frequência mínima esperada. É um consenso que o teste de Fisher é o melhor nessa situação? Não, porque nada é um consenso, mas eu vou deixar referências na descrição para você ler a respeito, ok? Bom, então eu vou usar esse banco de dados que eu chamei de exato Fisher e ele tem informações de 18 indivíduos divididos em atletas e não atletas que preencheram um questionário sobre o hábito de fumar e aí foram classificados em fumantes e não fumantes e tiveram a sua pressão arterial aferida, sendo classificados em não hipertensos, com hipertensão leve e com hipertensão moderada. E aí o que a gente quer verificar aqui é se o hábito de fumar depende ou não dele ser atleta. Então veja que eu tenho aqui duas variáveis que são categóricas. O hábito de fumar, que é sim e não, e ser atleta, que também é sim e não. E eu quero ver se existe uma associação. Então, será que, por exemplo, ser atleta faz a pessoa não fumar, né? Não que faça a pessoa não fumar, mas esteja associada a uma frequência menor de fumantes? E aí, na verdade, eu coloquei aqui duas perguntas. A gente vai fazer dois testes exatos de Fisher só para eu te mostrar uns detalhes do SPSS, tá? E aí eu quero também que a gente verifique a associação entre hipertensão e hábito de fumar, tá? Então a gente vai fazer dois testes exatos de Fisher. Ok? Vamos lá? Bom, então abri aqui o banco de dados na SPSS, lembrando que, como sempre, o banco de dados fica disponível para download na descrição do vídeo. Esse é um banco de dados que eu inventei, tá? Para propósitos didáticos mesmo. Então, como eu comentei com você, tem 18 indivíduos que foram classificados como fumantes ou não fumantes, atletas ou não atletas, e aí a hipertensão foi classificada como não tem hipertensão, hipertensão leve ou hipertensão moderada. E o que a gente quer ver aqui é, primeiro, se existe uma associação entre ser fumante e ser atleta, então se uma coisa depende da outra, e também se existe uma associação entre a hipertensão e ser fumante, tá? Então, se existe essa associação. Então, vamos começar aqui pelo começo. Vamos ver então a associação entre ser fumante e ser atleta. Estou imaginando aqui você começou a analisar seus dados. Primeira coisa que você vai ter que identificar é, primeiro, ser fumante é uma variável categórica, sim ou não, e ser atleta também é uma variável categórica, sim ou não. Então, o único teste aqui que vai fazer mais sentido é o Q quadrado. Aliás, vou corrigir minha frase, não é o único teste possível.
Você pode, por exemplo, pensar em uma regressão logística, quando a gente tem, assim, essas variáveis. Aí, para pensar em regressão logística, a gente vai ter que pensar numa relação de dependência, né? Uma variável sendo dependente, a outra independente, mas é uma possibilidade, que quadrado não é a única possibilidade. Então, a gente vai vir aqui em analisar estatísticas descritivas e tabela de referência cruzada. Esse é o jeito de fazer o que quadrado aqui. Aí a gente vai pôr um na linha, um na coluna. No nosso caso, como não tem variável dependente, independente, não faz muita diferença. Então, eu vou botar aqui atleta na coluna, fumante na linha. Para pedir o que quadrado, a gente vem aqui em estatísticas e seleciona o que quadrado. Como eu expliquei para você, dependendo lá no vídeo de que quadrado, dependendo da situação, do tamanho da tabela, você pode, por exemplo, pedir aqui o risco, ou você pode pedir aqui o V de Cramer, que é uma estimativa de tamanho de efeito, tá? Vou deixar só o V de Cramer selecionado. E aí, o que eu acho essencial é que você venha aqui em células e vai estar automaticamente selecionado a frequência observada, mas eu quero que você peça também a frequência esperada para ter uma ideia de quais situações você tem ali uma frequência esperada que não atendeu ao pressuposto do que quadrado. E eu gosto de pedir aqui também a porcentagem na linha e o resíduo padronizado ajustado. Então, vamos lá. Quando a gente roda esse aqui quadrado, veja o seguinte. Ele vai aqui dar um resumo da situação, então colocando aqui quantos indivíduos foram incluídos na análise, e ele vai dar essa tabela que tem a frequência observada na primeira linha, né? A frequência esperada, porque eu pedi, as porcentagens de cada linha, porque eu pedi também, e o resíduo ajustado, resíduo padronizado ajustado, porque também eu selecionei ali nas opções. O que acontece? Então, esse é já o momento de eu olhar para essa tabela e entender se o pressuposto do que quadrado foi atendido. E vejo que ele não foi, por quê? E quando eu falo assim, o que quadrado, eu estou falando de um que quadrado, que é o que a gente usa, que é o que a gente chama de que quadrado de Pearson. Esse que é o que quadrado básico, que a gente tem esse pressuposto da frequência esperada mínima ser superior a 5. Então, veja que eu tenho aqui 3 células que têm uma frequência esperada que é inferior a 5, então não estou atendendo ao pressuposto. Mesmo que você use aquele pressuposto mais leve, né, que é o do Cochrane, ele não é atendido aqui, porque a gente tem uma frequência muito alta de células que tem uma frequência esperada inferior a 5. O SPSS, inclusive, te avisa isso. Se você olhar aqui a tabela de baixo, onde realmente estão os resultados do Q quadrado, ele vai colocar aqui para você que tem 3 células, ou seja, 75%, que tem uma frequência esperada inferior a 5. Então, ele já contou aqui para você que esse problema aconteceu, certo? O SPSS, ele funciona de um jeito muito inteligente para isso, que é quando a gente tem uma tabela 2 por 2, que é o nosso caso aqui, e a gente tem uma situação que tem frequências esperadas inferiores a 5, ele calcula automaticamente o teste exato de Fisher, tá? E aí, veja, então, que o que ele faz é uma correção. Vamos analisar. Se a gente tivesse atendido ao pressuposto de frequência esperada maior que 5, a gente analisaria aqui essa primeira linha, que a gente teria aqui esse valor de P de 0,066. Na verdade, para a tabela 2 por 2, algumas vezes as pessoas usam o Continuity Correction, que é com a correção de continuidade de Yates, então seria esse aqui, ó, 177. Mas isso também não é um consenso, porque tem quem argumente que essa correção aqui ela é muito conservadora, então ela infla a chance de cometer o erro do tipo 2. Mas beleza, então vamos focar aqui nesse. Esse seria aqui o meu valor de P, esse o valor de Q quadrado, e aqui meu valor de grau de liberdade, seria isso que eu reportaria. No entanto, como esse não é o caso, como eu rompi esse pressuposto do Q quadrado, eu vou analisar o teste exato de Fisher. Veja que aqui, ó, eu tenho o valor
de P para o teste exato de Fischer. Tá vendo que ele é bem maior que esse valor de P aqui? Ele é uma análise mais conservadora, porque ele leva em consideração exatamente que a gente está trabalhando numa situação de limitação do tamanho amostral. Então, essa aqui seria a análise que a gente, seria o valor de P que a gente vai considerar para a análise, ok? Aqui embaixo a gente tem as medidas de tamanho de efeito, o Φ e o V de Kramer. Não vou entrar nessa discussão para não ficar o vídeo muito longo, mas essa discussão já foi feita no vídeo do Qi quadrado. E além disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo referências sobre esses tamanhos de efeito. Bom, então, analisando o que a gente tem aqui, veja que eu tenho aqui uma situação em que o P foi maior que 5%. Então, eu vou rejeitar, desculpa, eu não vou conseguir rejeitar a minha hipótese nula, eu vou ficar com ela, não vou rejeitar. Lembrando que para o teste do Qi quadrado e também para o teste exato de Fischer, a minha hipótese nula é de que não há associação entre as duas variáveis, ou ainda que não existe uma relação de dependência. Então, por exemplo, eu posso elaborar a hipótese nula para fazer sentido, dizendo assim, ser fumante não depende da condição de ser atleta, certo? Então, não existe uma dependência entre essas duas variáveis, enquanto que se eu pensar na hipótese alternativa, vai ser fumar, né, ser fumante depende de ser atleta, ok? Existe aí uma relação de dependência. No nosso caso aqui, como a gente tem um P maior que 5%, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, vamos continuar com ela e vou aceitar que não existe dependência. Algumas pessoas já me disseram também, então eu vou voltar aqui nas tabelas, na tabela de referência cruzada. Algumas pessoas já me disseram também que o não foi calculado automaticamente, mesmo para uma tabela 2x2. Aí você vai ter que pedir para o SPSS fazer, se isso não acontecer de forma automática. Mas também é possível que o seu SPSS seja menos completo, porque tem versões diferentes. E aí ele não vai ter esse botão exato aqui, ele não vai calcular o teste exato de Fischer mesmo, tá? Caso ele tenha o botão e ele não tenha calculado, você vai vir aqui em exato e selecionar aqui o exato. E clicar em continuar e vai ficar tudo bem. Eu não vou fazer isso porque eu quero agora fazer com você a outra análise, a relação entre hipertensão e fumante. Então, eu fui no mesmo lugar, ali no tabulações cruzadas, coloquei fumante e hipertensão. Como eu já tinha organizado, tá tudo salvo aqui, ó. Tá a minha opção do Qi quadrado, do V de Kramer, e tá também aqui, tudo que eu tinha selecionado já tá selecionado, mas senão, né, eu selecionaria de novo. Vou dar um OK aqui, porque eu quero explicar a diferença. O que acontece nesse caso aqui? Então, vamos lá. Tenho aqui a relação entre hipertensão em não, leve e moderada e fumante não e sim. E aí eu tenho aqui as minhas frequências observadas, frequências esperadas e as porcentagens. Veja que, de novo, eu tenho muita célula com frequência esperada abaixo de 5. Inclusive, ele coloca aqui o aviso para mim, que tem 5 células, o que corresponde a 83,3% das minhas células, que tem uma frequência esperada inferior a 5. E, de fato, ó, das 6 células aqui, só essa tem uma frequência esperada acima de 5. Então, eu já sei que o teste Qi quadrado de Pearson não vai funcionar, mas ele não é calculado automaticamente nessa situação. Por quê? Porque eu não estou trabalhando mais com uma tabela 2x2. Eu tenho uma tabela, 2 categorias nas linhas e 3 categorias nas colunas. Então, eu tenho aqui uma tabela 2x3. Nessa situação, o SPSS não calcula automaticamente o teste exato de Fischer. Lembre-se também que isso tem até uma razão, né? Que antigamente ele só era calculado, né, para tabelas 2x2. A gente consegue, com aproximações de Monte Carlo, transpor isso para situações com tabelas maiores. Então, ele não calcula automaticamente, você vai ter que pedir. Para isso, vou voltar aqui, ó, analisar estatísticas descritivas, tabela de referência cruzada, em exato, eu vou selecionar exato, ok? Vou clicar aqui em continuar e ok.
E aí, veja que ele libera lá a mesmíssima tabela de fumante por hipertensão. E aqui, na tabela do Qi quadrado, eu tenho agora uma coluna aqui com o valor do teste exato de Fischer, o valor de Qi quadrado dele e o valor de P para o two-sided, né, o bicaudal, ok? Então, de novo, qual é a minha situação aqui? Tem um valor de teste exato de Fischer aqui, que é maior, o valor de P é maior que 5%, então eu não vou rejeitar a hipótese nula. Adaptando a hipótese para essa pergunta aqui, como agora a relação que eu quero ver é entre fumante e hipertensão, a minha hipótese nula pode ser que não há associação entre ter hipertensão e ser fumante, ou eu posso escrever a hipótese nula dizendo ter hipertensão não depende de ser fumante. Assim como a hipótese alternativa vai ser ter hipertensão depende de ser fumante. Então, depende da categoria que você tá. No nosso caso, então, não vai existir relação de dependência entre essas duas variáveis, porque meu P foi maior que 5%. Ok? Bom, então, para finalizar, vamos reportar o resultado aqui. Então, eu vou voltar aqui para o primeiro Qi quadrado que a gente fez, que era aquele entre fumantes e se é fumante ou se é atleta, né? Então, eu vou dizer assim, o teste exato de Fischer mostrou que não há associação entre o hábito de fumar e ser ou não atleta, ok? E aí, entre parênteses, eu vou colocar os valores que me fizeram chegar a essa conclusão. Então, eu vou colocar que eu usei aí uma estatística Qi quadrado, com 1 grau de liberdade. Vou colocar o valor de Qi quadrado, vou pegar aqui o do Pearson Qi Square, e vou usar o valor de P do valor de P exato, o valor de P calculado aí para o teste de Fischer, que é o 0,145. E aí, vou também descrever o outro resultado. Estou indo aqui para o finalzão, que é quando a gente fez o teste exato para hipertensão. Então, vou dizer, o teste exato de Fischer também mostrou que não há associação entre hipertensão e o hábito de fumar. Aí, de novo, vou colocar o Qi quadrado, vou colocar o grau de liberdade, que nesse caso mudou para 2. Vou colocar o valor de Qi quadrado aqui, que foi liberado na linha do Fischer, nesse caso, porque a tabela é maior que 2 por 2. E vou colocar o valor de P aqui, também o valor de P do Fischer, tá? Então, vai ser isso. E se tivesse dado um valor de P menor que 5%? E aí? Bom, e aí você vai ter que descobrir, né, se for uma tabela maior que 2 por 2, você vai ter que descobrir qual célula está puxando esse resultado. Está com uma frequência observada que é diferente estatisticamente da frequência observada, né? Uma frequência observada que difere da esperada. Isso eu já expliquei como fazer no vídeo de Qi quadrado, então eu vou deixar ele linkado também, você pode assistir lá. Mas eu também vou gravar um vídeo que vai sair acho que em 15 dias, fazendo uma discussão sobre pós-hoc do Qi quadrado, isso se aplica ao teste exato de Fischer também, ok? Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha solucionado essa crise de como fazer um teste exato de Fischer, espero que tenha ficado claro. E como sempre, se você curte o conteúdo do canal, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. E eu faço uma discussão bem mais teórica, principalmente essa parte de tipo de variável, como tomar a decisão do teste com base no tipo de variável, tudo isso lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se você ainda não me segue por lá, fica a dica. Até mais!